Muito bem, olá, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Diariamente Necessário, Donos da Bola. A você aí espalhado pelos restaurantes da cidade, a gente sabe que todo mundo tá ligado nos Donos da Bola, né? A audiência tá bombando, então muito obrigado pela audiência. Pare de almoçar, faça regime e acompanhe a gente até as 2 da tarde aqui com Cadu Doné, com Dimar Oliveira e com Júnior Brasil Zil. Você participa e interage conosco pelo Twitter no @ Os Donos da Bola MG, também no facebook.com/, Os Donos da Bola MG. Não deixe de participar, afinal de contas aqui você tem voz, você tem vez. Olha aqui, vamos dar uma pausa agora no Campeonato Brasileiro, né? Porque o vice-líder terá amanhã pela frente o Flamengo, né, pela Copa do Brasil. A missão no semestre é deixar o rubro-negro para trás e seguir em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil. Acompanhe. Veja a tabela de classificação do Brasileirão. Cruzeiro, segundo colocado. Flamengo, 12ª posição. Isso aí é o Brasileirão. O assunto agora é Copa do Brasil. Outra história, outra competição. A gente sabe que é campeonato diferente, né? E se é Copa do Brasil, se é competição mata-mata, é bom lembrar dos critérios de classificação. Levar gol em casa, por exemplo, pode custar a vaga para a próxima fase. Exatamente, a gente tem que jogar também com um regulamento nas mãos também. Sabemos que não levar gol dentro de casa é um fator muito importante, onde vamos ter oportunidade para concretizar bem. A boa notícia é que o Cruzeiro só levou 4 gols em casa em 8 jogos no Brasileirão. Marcou 21 gols. Números que animam num duelo daqueles. Cruzeiro e Flamengo têm história na Copa do Brasil. Confronto pra lá de equilibrado. Quer ver só? 6 jogos, 4 empates, 1 vitória para cada lado. Agora, em termos de classificação, a Raposa leva melhor. Em 95 deu Flamengo. Em 96, o troco da Raposa passou pelo Fla e foi campeão. E em 2003, o adversário da final foi o time carioca. Terminou em festa azul e branco. E para se dar bem em 2013, o negócio é fazer o dever de casa em casa. A gente sabe que o Mineirão tornou nossa casa ali. E somos extremamente fortes dentro do Mineirão. E a gente continuar esse jeito que a gente vem jogando, marcando firme e sendo no contra-ataque, onde a gente tem criado muitas oportunidades. Então a gente sabe que a gente continuar, e o apoio da torcida que vem nos apoiando em bons números, que continuar assim, que a gente vai continuar dando os resultados bons e dando alegria. Muito bem, em busca do pentacampeonato Júnior Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Tá bem encaminhado, Brasil? São cara de pau, gente. Vocês é porque não acompanham aqui o antes. Ele, inclusive, ligou para o Sheik, falando que o Sheik está mais do que certo. Tem que distribuir selinhos para o mundo inteiro. Então, bacana a sua campanha no Face, no Twitter. Obrigado. E eu dou todo apoio. O que importa, Everton, é ser feliz. É a felicidade. Então, pronto. E assim está sentindo o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro vivendo um momento especial no Mineirão, Cruzeiro soberano, apresentando um futebol de primeira, com alternativas, uma equipe ofensiva no aproveitamento. É o time que mais finaliza, o melhor ataque, uma defesa que está cada vez mais consistente. Então, o Cruzeiro está fazendo um bom trabalho. Agora, dizer que o Cruzeiro é campeão, isso aí não dá pra gente afirmar, porque é uma pedreira o Flamengo, apesar de que eu entendo que o Cruzeiro é favorito, e depois Botafogo ou Atlético. Agora, o que me chama a atenção, e eu sou um tarado por rádio, Achei que era pro Selinho. escuto rádio no Brasil inteiro e tal, eu vejo poucos amigos da crônica esportiva citar o Cruzeiro como favorito no confronto. Mas nós já falamos aqui. Poucos? Nós já falamos. Você está como favorito? No contra o Flamengo, o Cruzeiro é favorito. Então, mas pouca gente está dizendo que o Cruzeiro é favorito. Aí respeito também Fora a tradição do Flamengo. Pois é, mas você acha que isso tem peso demais? A tradição do Flamengo conta numa decisão? Não contou em 2003, por que vai contar hoje? Não, eu acho que essa situação... A tradição do Flamengo, eu estou dizendo. Não, mas a tradição do Cruzeiro em termos de Copa do Brasil é muito maior, os títulos que ele tem, tudo que ele conquistou. Eu acho que esse negócio de tradição já ficou muito tempo lá atrás. Prova disso é o próprio São Paulo, também, né, lá embaixo eliminou o Flamengo na semifinal. O Flamengo tinha um timaço.
Mas mata-mata é diferente, é um campeonato diferente, é uma característica. Júnior, é característica. Mas é tudo, é todo um pacote. Você tem o Elias que está jogando muito. Eles entram lá. Aí você falou um ponto interessante. Não é só um ponto. Aí você falou um ponto interessante, a questão do Elias, Cadu Doné. Eu disse ontem aqui, se o Cruzeiro conseguir neutralizar as ações do Elias, eu falei de 30%, nada, mata 70% das possibilidades do Flamengo. Ou eu estou falando alguma groselha? Não, tô falando bobagem não. Boa tarde a Cadu. todos. O Elias é sem dúvida o melhor jogador do Flamengo e além disso, eu diria que é o único jogador do Flamengo que seria titular em qualquer outro time do Brasil nesse momento. É uma contratação até que destoou do resto do elenco do Flamengo. Dá até um certo dó do Elias de estar lá, sem diminuir o Flamengo, que é um clube gigantesco, mas ele é tão bom, é um jogador nível de seleção brasileira. Não da instituição. Que dava vontade de ver o Elias jogando no Cruzeiro, no Atlético, com outros jogadores de mais qualidade. Que são os verdadeiros clubes grandes hoje, né, não, mesmo no Corinthians, esses times que estão com o elenco melhor na atualidade, assim, porque o Elias merece companheiros desse nível. Então, concordo com você, é o melhor jogador do Flamengo e acho que o principal foco do Cruzeiro em termos de marcação deve ser neutralizar o Elias, que de origem é volante, mas no Flamengo ele estou tanto na turma que ele é meia e tem liberdade para atacar. Finaliza, acompanhei ontem a Rádio Tupi, uma entrevista do técnico Mano Menezes. Eu não gosto muito do Mano Menezes, treinador. Não. O Cadu gosta. Você gosta do Dunga, pronto. Vamos deixar isso claro. O Dunga, o Cuca, o Tite, o Muricy e o outro eu vou pensar. Só que é o seguinte, e o Marcelo Oliveira. Só que é o seguinte, o técnico Mano Menezes dizendo que estudou demais o Cruzeiro. Se tem uma coisa que ele faz, ele é bom estrategista. Né? Então, se ele estudou demais o Cruzeiro, eu imagino que ele vai fazer exatamente como outros clubes que vieram aqui, como outros times que vieram aqui fizeram. Que é o tal de segurar o jogo, ficar naquele lesco-lesco, aí cai 2 minutos, é bola pro mato, é uma faltinha, então vai tirando a velocidade do Cruzeiro e enervando o time do Cruzeiro também. Mas ele é estrategista, mas milagre ninguém faz, né? Você precisa ter com quem jogar, você precisa ter grupo para isso e eu acho, como o Cadu disse, a instituição Flamengo, ela é grandiosa, mas o time é horrível. Vamos combinar que essa é a verdade. O time do Flamengo é horroroso. Eu acho que é de mediano para muito baixo. Você está sendo radical. Não, do jeito que você falou, você colocou ele abaixo do Náutico. Ele não está abaixo do Náutico na tabela, né? Mas o time é muito ruim, o Mano ainda não conseguiu. Mas a tabela é uma referência demais. Exatamente, é a referência. O Náutico está lá embaixo porque ele é de mediano para baixo nesse momento. E todo mundo sabe disso. E ele faz uma campanha desta forma. É muito irregular, o Mano ainda não conseguiu dar essa característica de jogo. Só que a Copa do Brasil ela tem características diferentes. O que é isso? Chama superação, essa palavrinha mágica que tem muito efeito na Copa do Brasil. A gente já viu por várias vezes equipes que eram infinitamente inferiores aos seus adversários e eliminarem ele. Né? Mas a Copa do Brasil, mais porque ela é 180 minutos e é uma decisão. Na hora que eu falo, você não concorda. Na hora que você fala, aí vale o disse. A Copa do Brasil antes, que é um torneio diferente, você não está falando de tradição. Agora pega e tradição. Tradição não pesa. Tradição não veste a camisa, tradição não vai pra frente. É uma somatória. Tradição não. O Corinthians está mostrando aí a tradição. O Atlético mostrou. Santo André, Paulista, Juventude, é um pacote. Cada um tem uma parcela. Tradição tem uma parcela. Não é várias coisas. A Copa do Brasil é o primeiro jogo, é uma expulsão, é uma contusão. Mas isso é todo jogo. Você conseguir tudo. Tá falando você conseguir anular o jogador e depois não conseguir recuperar. Mas isso é futebol. É tudo um pacote, exatamente. O futebol também é um único esporte que o mais fraco costuma ganhar do mais forte. Isso é futebol. A gente está relatando o que é característica de Copa do Brasil, pai na hora de que eu falei, eu disse da Copa do Brasil, não é assim. Ele está traumatizado desde ontem. Não, ontem eu fiquei. Aquela história de ser mandar um selinho aqui pra Sandrinha. Alô, Sandrinha. Ela ficou preocupada com o Júnior. Claro. Hoje tiveram que conversar comigo aqui para voltar o programa. Aí, só para completar meu raciocínio em termos de Copa do Brasil, porque ela tem essas características diferentes, mas não acho que é tradição que pesa. Eu acho que o que pesa na Copa do Brasil é a superação, é a determinação em 180 minutos, porque é o
imediatismo. É quem naquela noite consegue se superar. E acho mais que conta sim a técnica e a superioridade de cada um. E neste momento o Cruzeiro é muito superior e precisa fazer um resultado em casa. É muito superior, Cadu? É superior. Eu diria que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, apesar de estar na segunda posição, é o time mais consistente, é o time que vem apresentando no campeonato o melhor futebol, melhor até do que o Botafogo. Então é natural que o Cruzeiro seja favorito contra o Flamengo, que para mim, tô com o Júnior, tem um time mediano, não é tão fraco assim. Então existe um favoritismo por qualidade do Cruzeiro, né? Nem Você falou um negócio aqui, que eu preciso te perguntar. Você falou assim, ó, o Cruzeiro ele tá traumatizado, é melhor que o Botafogo. Depois esse cara pega, o Cruzeiro é melhor que o Botafogo, né? Então eu pergunto a você ele o tá seguinte, traumatizado. o Cruzeiro é melhor que o Botafogo, mas na tabela o Botafogo está acima e no confronto com o Botafogo ganhou. Naquele jogo, o Cruzeiro jogou melhor. O jogo foi no Rio, ainda vai haver o segundo turno, quando o Cruzeiro vai receber o Botafogo em Belo Horizonte. E o Cruzeiro deu um azar ali nas 3 partidas que perdeu. Qualidade do futebol. A diferença na tabela está pequena. Ainda dá para dizer que o Cruzeiro joga o melhor futebol do que o Botafogo. Ano passado, o Atlético não jogava o melhor futebol que o Fluminense? Não, você está falando. Eu estou te perguntando. E aí, a ficha demorou a cair. Demorou um pouquinho, mas veja bem. A gente não está invertendo tudo aqui, trocou cadeira, o homem está sentado no chão. Fica aí, pronto, estou aqui. Vamos vir pra cá. Aí, acabou. Faz o Brasil aí. Cadu, não, espera o Cadu acabar. Fazer a pergunta aí daqui a pouquinho, porque vocês ficam tumultuando e aí o cara que está em casa não entende nada. Porque todo mundo fala junto, então vocês podiam me respeitar aqui. Cadu, complemente, por favor. Não, eu fiz a pergunta. Você não pensa que pode acontecer de o time que está em segundo estar jogando o melhor futebol do que o time que está em primeiro? A sua câmera é aquela ali, por favor. Nobre colega, o que eu posso dizer a você é que é o seguinte, eu também entendo que você tem razão, mas eu devolvi a pergunta a você... Qual pergunta? Né, de que muito prolixo, se na tabela o Cruzeiro está abaixo e no confronto o Cruzeiro perdeu, você continua mantendo a sua opinião? O campeonato mantém. Eu acho que o Cruzeiro está jogando mais que o Botafogo. Você não pensa assim? Olha, nobre colega... O Botafogo entrou aí porque eu não entendi, você entendeu? Um diálogo ali. O Botafogo entrou, eu não entendi. O Botafogo não é você vai falar ou não vai? Então aqui, daqui a pouco vai ter o Brasil aí comigo. A gente vai fazer um Brasil, você que... Tá na expectativa daquele seu carro Chevrolet, bacana, legal. Mas não tem ali, como é que eu vou ler? Cadê o Brasil? Não, mas aqui, 300344. Não, aqui, 72250, você manda a sua mensagem, se você quiser realmente que o Everton dê um selinho no shake. Isso é 01, 02 do Ronaldo, 03 do Denilson. Eu tô fora, não, tchau. Que isso? Não quer, não quer. Ele tá com medo, ele consegue. Não, ficar perto dele, depois ele quer você, entendeu? Esse resto ele não quer, não. Olha aqui, pessoal, o Atlético também muda o foco, né? Porque o momento é pensar somente no Botafogo, que é o adversário de quinta-feira. Aliás, eu vou contar pra você um negócio. Para aí. Vai falar mal do Botafogo agora. 9h50 na quinta-feira. Você, perdão da expressão, é sacanagem. Na quarta pode. Assim. Na quarta quinta, pode. Não, quarta, quinta, é o horário tradicional do futebol. Cara, não, isso é um desrespeito ao trabalhador. Eu acho tão ruim quanto. Eu não gosto do horário, não. É dia de semana do mês. É 9 horas da noite também. Isso é brincadeira. Quinta, 9h50. Sábado, 9h30. Não existe. Vocês estão de brincadeira. Isso é um desrespeito, é só para vender o pay-per-view e cada vez afasta o torcedor. Por mais que você tenha alguns números, mas tantos outros que poderiam ter o acesso acabam não indo. E a gente tem o que hoje aqui? Estádios vazios. Aí vem a televisão, mostra. Hoje a média de público no Brasil talvez não chegue a 15 mil. Você é brilhante. Isso é fato. Você brilhou no comentário. Obrigado. Espera aí um pouquinho. Eu vou chamar o Galo daqui a pouco. Segura aí, Juveci. Segura aí. Eu preciso falar sobre isso que você citou aqui agora. Porque está muito complicado, pessoal. A gente vê nas imagens, né? Quando os jogos são transmitidos no Mineirão, aquela parte toda vazia ali, à esquerda das cabines e também na parte frontal, no setor inferior. Será que não tem nenhum gênio que pode chegar e pensar numa possibilidade de acertar isso? Diminuir o preço do ingresso, lotar o estádio? Será, Minas Arena, será que é melhor ficar vazio do que vender mais barato? Será que não dá para chegar, sentar com o presidente Gilvan e pensar numa estratégia, no mínimo mais inteligente, para que o estádio não fique dando chimbre para o lado direito? Porque é só o lado direito que enche, cara.
Do lado esquerdo não fica ninguém, na parte inferior não fica ninguém. No Maracanã, por exemplo. No Mané Garrincha, se bem que no Mané Garrincha não tem nenhuma empresa, né, gerindo. O Mané Garrincha vai diminuir o preço dos ingressos. No Rio de Janeiro, o Maracanã, até com o Ike Batista lá fazendo a gestão, a empresa dele, já vão diminuir o preço dos ingressos. O Botafogo, depois de 200 anos lutando por algum título, não consegue encher o Maracanã. E nos jogos do Fluminense, por exemplo, acontece um fenômeno parecido com o que acontece nos jogos do Cruzeiro. Enche uma parte, aquela coisa, a torcida ter uma tradição de ficar atrás de um dos gols. O público costuma ser menor que os públicos do Cruzeiro, mas também fica vazia boa parte do estádio. Então, estou com você. Tem que diminuir o preço do ingresso. Agora, naquele pedaço que a gente está falando é o do Minas Arena, que ele tem que negociar com o Cruzeiro. Quem coloca os preços por lá, obviamente, é a Minas Arena. Da parte do Cruzeiro, não deve haver redução do preço de ingresso até o final da temporada. Mas a Minas Arena encontra alternativas. Agora, a Minas Arena pode fazer promoções, lugares... Se a Minas Arena não ajuda o Cruzeiro, não tem como o Cruzeiro ajudar o torcedor. Claro, você tem que encontrar alternativas que crie... hoje é o Cruzeiro que está lá, que cria uma promoção, alguma coisa para esse torcedor. Mas aqui em Belo Horizonte são tantas coisas que nos assustam, e aí eu vou falar geral, tá? Inclusive uma reclamação, Cadu, quem faz Jogo do América, passa pela mesma situação. Esses dias é brincadeira, estavam os amigos da Globo, os amigos da imprensa de modo geral, a gente fazendo o Jogo do América. Termina o Jogo do América na Arena Independência, todos os banheiros da imprensa fechados. É verdade. Isso é um absurdo, isso é uma brincadeira, é um desrespeito, o torcedor também mal espera. A gente saiu, terminou o jogo, os banheiros fechados. Então como é que você vai esperar dessas pessoas que estão aí gerindo, se eles não têm o respeito, isso não têm a inteligência, né? Eles não conseguem gerir de uma maneira prática para aquilo que é aquele profissional que está trabalhando. Você vai esperar que eles consigam criar alternativa para vender ingresso? Nem para a gente chegar lá no jogo mais do Atlético contra o Bahia também, a mesma coisa. A parte inferior de frente às cabines vazia também. Aí o presidente calhou, mas quem paga a conta sou eu, Gilvan, quem paga a conta sou eu, ok. Mas será que não dá para sentar e pensar numa estratégia? Nem que seja aquela velha história que a gente já falou aqui, uma parte do estádio que seja com ingresso mais barato, não precisa ser tudo, não. Mas aí, Cadu, vai esbarrar numa situação do sócio-torcedor. Mas aí você vai contra. Mas você vai contra o código, o estatuto do consumidor. Sabe, buscar empresas que comprem pacotes. O estatuto do torcedor só vale quando é contra o torcedor. Não, a gente está falando de consumidor. Mas é uma outra situação. Alternativas precisam ser encontradas. Você já pagou aqui, tem que encontrar, mas você já pagou, então você abaixa do torcedor também. Sabe o que o clube deveria fazer? Pensar numa estratégia de algo a mais para quem já é sócio e facilitar a vida do cara que quer ir para o estádio. É que nem a gente... Sabe uma ideia? A Minas Arena, o setor dela lá no Mineirão não fica vazio? Sim. Cara, manda o pessoal das escolas pobres, sei lá, leva para o estádio quem não tem a menor possibilidade de ir mais. Pensa numa estratégia. Desenvolva aqui camarotes móveis ali e venda para as empresas. Faça ali um camarote móvel, uma estrutura que seja fácil de colocar e tirar. E aí você vai negociar um pacote com empresas. Nós temos empresas grandes. Vai buscar esse tipo de alternativa ou isso. Sabe, o futebol, ele ficou muito elitizado. E o futebol era antigamente o lazer mais barato que a população tinha. Na África, estive lá na Copa e vi isso. Para lotar os estádios, tiveram que abrir para as escolas públicas. Que isso seja feito aqui, sua ideia é brilhante. Sabe, vai trazer gente do interior, através das prefeituras, buscar alternativas. Sim. Porque para um menino do interior, lá da querida Jabuticatuba, imagina, ver um ônibus chegar, ver um time jogando, aquilo ali não vai ter preço, vai marcar o menino pro resto da vida. É um tiro no pé essa história de elitizar demais o futebol, porque no imediatismo, em jogos isolados, a renda pode até ficar mais alta, com ingresso caríssimo, mas em médio prazo, você segregar demais, você tirar a possibilidade de ir ao estádio, a boa parcela da população, não é inteligente até economicamente, que você está afastando boa parcela dos seus torcedores. E até porque a fase sempre é boa. Automaticamente, quando você tira o torcedor, que não paga o ingresso, o seu bar fatura menos, o seu estacionamento fatura menos, né? Então, agora, é meio que uma bola de neve. Segura aí. Daqui a pouco a gente volta a falar disso, porque a gente falava do Galo aqui, que também muda o foco, né? Que o momento é de pensar no Botafogo, pensar na Copa do Brasil, adversário de quinta-feira, 9h50, horário de boate, assim como a equipe carioca, assim como o Botafogo, o Galo busca seu primeiro título na competição nacional. Confira aí. Pausa na maratona dos pontos corridos e atenções voltadas para uma decisão. Atlético e Botafogo vão em busca do primeiro título da Copa do Brasil. Vem aí um duelo entre o campeão da Libertadores e o atual líder do Brasileirão. Uma excelente equipe, vive um momento muito bom, especial.
E tem um cara no grupo que é o Sidorf, que comanda bem, além de ser um grande jogador, faz algo dentro de campo que poucos jogadores fazem. Eu acho que ele é uma peça fundamental nesse duelo, vai ser muito bom, mas a nossa equipe conhece bem o Botafogo e sabe o que temos que fazer para fazermos um grande jogo e vencermos a partida. E para um jogo decisivo, nada melhor que uma defesa consistente. Já são 3 partidas sem levar gol. Isso é muito importante para nós, para a equipe inteira, dá uma tranquilidade maior. E se lá atrás vai tudo bem, no ataque uma peça importante faz falta. Tratamento intensivo na coxa esquerda, lá no cantinho do campo. Ansioso para ajudar o time. A volta de Tardelli pode fazer a diferença nesta partida. É ruim, né? Essa lesão me atrapalhou um pouquinho. Então vamos ver o que vai acontecer durante a semana, né? Ainda preciso ganhar um pouco de força, um pouquinho de massa, ritmo de jogo, né? Tem 4 dias ainda até o dia do jogo. Então, bom que estou voltando, iniciando a semana, né, no campo. Então isso para mim é mais motivante. E se tudo der certo, é usar a experiência para conseguir longe de casa um resultado positivo. Então tá aí, quinta-feira a bola rola, Cadu Doné, Fernandinho, Tardelli está de volta, fica bem rápido agora à frente do Atlético. Fica bem rápido e o Fernandinho, apesar de ter errado no lance lá em Novo Hamburgo, ia falar Porto Alegre, mas em Novo Hamburgo, ele estava até jogando razoavelmente bem no início, ele estava procurando, não estava se escondendo do jogo, estava funcionando bem ali com o Ronaldinho Gaúcho, então a gente espera que ele possa, aí jogando 90 minutos, sem cometer nenhum erro na parte disciplinar, ele possa desenvolver bem seu futebol. Acho que anima bem a perspectiva de ter o Fernandinho na esquerda, o Ronaldinho no meio e o Tardelli na direita. E entender melhor também, ele precisa entender melhor o jogo para não acontecer o que aconteceu lá. Por quê? Porque lá ele fez o que o árbitro queria, o árbitro estava doido para resolver a situação do Jorge Henrique e ele deu o motivo que ele queria. Então, que ele entre mais tranquilo, prestando mais atenção no jogo. Acho que concentração é fundamental, a gente entende o ímpeto de quem está chegando, ele quer mostrar serviço. Ele tem que estar ciente da importância dele. Tem que estar consciente do momento, segurar a situação. Agora a entrada é do Tardelli, quando você tem, é um cara que dá um ganho incrível. Eu acredito que o Atlético reencontrou aquela vontade que estava faltando em algumas partidas, por isso o Atlético tem condição de brigar de igual para igual com o Botafogo. E só falando da súmula, né? Foi escrito na súmula lá pelo Flávio Oliveira que o Fernandinho deu um tapa no Jorge Henrique. Deve ser uma mão aqui, né? Assim, ó. A mão do Jorge Henrique fica aqui, viu, né? Aqui. Foi o que a gente falou, ele não viu. O próprio jogador, o próprio Fernandinho, falou sobre a expulsão, sobre a questão do Jorge Henrique, citou também o Luiz Flávio de Oliveira. Ouça aí, veja a explicação do atacante atleticano. Eu não tenho como julgar o Jorge, né? Foi um lance que eu fui abrir os braços para proteger. Como o Jorge é baixinho, assim como eu também, o braço acho que pegou no rosto dele, eu não vi porque eu estava de costa. Mas a minha intenção era proteger para que ele não viesse roubar a bola de mim. Foi essa a minha intenção mesmo. Não tive maldade nenhuma, até porque eu conheço o Jorge, jogamos várias vezes contra um contra o outro. E eu não tinha motivo para fazer alguma coisa contra ele. Evidentemente que o jogador vinha correndo, estava nas costas dele, ele realmente não viu. Mas que ele foi imprudente no golpe, ele foi. Proteger isso aqui. Você levanta nessa altura, você está protegendo. A cotovelada é aqui. Na verdade, ele levanta. Ele chegou com mas ele era lance para amarelo. Você errou, mas era lance para amarelo. Então tá aí, Cadu Doné, você então foi injusta a expulsão. Para mim foi um exagero. Você acha que a expulsão faltou critério com relação a outras faltas, principalmente de jogadores do Internacional. Eu te perguntei do Fernandinho. Acabei de responder. Se você não ouviu, não estou. Foi justa. Só que é o seguinte, falta critério, porque em outros lances, principalmente jogadores do Internacional, não foi aplicado o cartão. Dimar Oliveira, para de tossir e fala, Dimar. É porque ela fica nervosa com você. Daqui a pouco a Dimar fala. Olha lá, olha o lance lá, Júnior Brasil, ó. Olha lá, Cadu Doné, você disse que não, você disse que o árbitro foi equivocado. Na verdade, é aquilo que eu falei ontem, lance difícil, interpretação, aquela história toda. Eu acho que é lance para amarelo, só isso. Não é um absurdo ter sido vermelho, não, porque é um lance difícil mesmo. Claro. Mas eu daria o amarelo. Como é que é? Tem uma mensagem chegando aí. Do Luiz Flávio. Xingando eu, sim. Júnior Brasil, estão falando pra você montar um barraco lá em frente, o quadro da Federação Mineira de Futebol, aliás, da CBF de arbitragem. Da CBF lá. Não, senhor. Morar lá. Pera, o ciúme é seu? Não, a mensagem chegou aqui. Não, quero saber quem que tá com ciúme de mim. Porque aqui, tá difícil.
Um dia os caras querem me dar selinho e ficam me assediando. No outro dia eles ficam com ciúme. Eles eu querem, não vou dê nem nomes, falar não o quê. generalize, Não, dê nomes. eu vou dar 3 nomes. Quem dá selinho, senhor Everton? Quem queria te dar selinho? Querendo me dar selinho. Tá. Olha, ontem foi assédio sexual e moral. Tá? A minha esposa ficou preocupada comigo. Aí, eu chego aqui hoje, os caras com ciúme. Você, Cris e o senhor Juveci. E aí, na hora do almoço, pra vocês saberem... Ô, Júnior, senta aqui do meu lado. Aí tem um que grita mais. Você pode sentar aqui do meu lado? Eu tô cobiçado. Para. E não é pela Renata Fã, não é pela Dimara. Isso que me estranha. Você desde o início, sempre defendeu a arbitragem. O paladino da moralidade na arbitragem. Quer colocar a palavra na minha boca? É o seguinte, tem um companheiro nosso aí, que eu não vou citar nome, não vou dar coragem, não. Não tem coragem, não vou dar moral. Tá dizendo o seguinte, vocês estão jogando pra galera. Falou isso? É um absurdo vocês ficarem defendendo esse ponto de vista, que a arbitragem, que a culpa é da arbitragem, vocês tiram todo o foco e a responsabilidade dos clubes. Eu defendo a profissionalização, a tecnologia, estrutura para o cara fazer um bom trabalho. Precisa de ter um investimento. Não é o cara só fazer um curso de arbitragem, aí ele vai trabalhar no amador, trabalha por pressão, uma série de coisas. Tem que ser dada estrutura, profissionalização, para aquilo ser a profissão do cara. É isso que eu defendo. Agora, o jogador erra, o árbitro não pode errar. Mas é o que eu defendo, é o que eu acredito, cara. Aqui, por que no futebol americano pode ter tecnologia a favor do esporte e aqui a gente não tem? Porque aqui, os olhinhos da FIFA, não é uma coisa local, eles não permitem porque eles preferem que o roubo, que o erro, que o equívoco, seja lá o nome que a pessoa queira dar, seja discutido no dia seguinte. Você falou de isso roubo, é um absurdo. Você falou de roubo. Tem porque teve Edilson Pereira de Carvalho, claro que tem. Tudo bem, aquilo ali foi provado. Foi provado. Claro. Tem um comprovado. Olha aqui. Vamos ouvir o que o Tardelli, atacante atleticano, falou sobre a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Confira aí. Isso a gente já cansou, né, de falar. Quando chega nesse assunto, eu prefiro não comentar, né, eu deixo pro Calil, porque, né, ele sabe as palavras, ele sabe, né, ele que pode xingar, pode criticar, né, a gente só tem que jogar bola ali, né, a gente fica triste porque isso vem acontecendo, né, direto com a gente, né, já é a 4ª vez, né, então, mas deixa pro Calil, pro Maluf, pro Cuca aí, que eles tomam a atitude deles. Tem que deixar pro Cuca aí. Aqui, só 10 segundos. Primeiro, eu não estou entrando no seu time, que eu não quero dar selinho em ninguém. E segunda coisa, que está tão séria, que no intervalo, o Wesley, nosso cameraman, vira para mim: ô Júnior, eu também gosto de você, tá? Pode falar isso. Não. Meu pai. Gente, tá difícil. Brasil. Vamos, a vida pessoal deixa pra revista Caras. Vamos falar de futebol. Gilmar Oliveira. O Tardelli disse que... Bom, isso aí eu vou deixar pro Calil e vou deixar pro Cucaí. O que você pensa sobre a arbitragem como um todo no Campeonato Brasileiro e também como a arbitragem que você acompanhou e criticou muitas vezes em várias transmissões da Band News, também a arbitragem sul-americana? Ainda bem que ele perguntou sobre a arbitragem, eu achei que era um outro pedaço da fala. Mas, sobre a questão da arbitragem, o Tardelli está corretíssimo, sabe por quê? Se o jogador fala, ele é marcado. Chega no próximo jogo, porque, gente, esses árbitros todos que a gente está dizendo... Eles marcam jogadores? Marcam o jogador, marcam que fazem com o treinador, depois? marcam tudo. Aí já não sei. No jogo, normalmente, eles expulsam. Qualquer falta que o cara faz, ele está em cima. Se o outro adversário chega para bater, eles deixam leve. Quando é pênalti nele, ele não dá. E todo mundo já tem essa história. E mais, vamos parar com essa bobagem, que esses árbitros são todos muito bem informados quando eles entram em campo. Eles sabem perfeitamente quem tem 2 cartões pode levar o terceiro. Eles sabem qual é o próximo jogo dos times, se é decisivo, se é não, quais são os problemas. Sabem tudo. Eles leem jornal, internet. Ele força o cartão. Também, eles não sabem. Se o juiz soubesse... Não, mas ele não deveria dar o cartão. Mas ele faz a falta. Mas em outras épocas, até um amigo que trabalhava no... Você também não dá nome, né? Não vou dar nome de nada, né? Mas eu não posso porque o cara é árbitro. Não vou comprometer o cara. É claro. Ele disse que o seguinte, quando ele sente que o jogador está forçando, ele é árbitro. Ele chega pro jogador e fala assim: não adianta você forçar que eu não vou te dar o cartão. Mas chega uma hora que ele tem que dar. Tudo bem, mas não dá o amarelo, porque o cara nunca força o vermelho. Mas o cara
esse é o amarelo. Às vezes é um bico na bola, é uma falta mais leve, é uma reclamação, não tem jeito. Às vezes eu fico pensando, tem uma galera que vive no mundo encantado do futebol, né? E não tem santo em lugar nenhum. Não tem santo em lugar nenhum. Inclusive, esse aí que você falou que é nosso companheiro, que falou que nós estamos defendendo, né? E deixando passar a responsabilidade. A gente cansou de dizer aqui que o fato da arbitragem estar ruim, dos pênaltis que o Atlético que não foram marcados a favor do Atlético, não tiram a situação do futebol que o Atlético está apresentando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, às vezes, quando a gente lê alguns companheiros, ouve alguns companheiros, a gente já acha que criaram um mundo encantado, que não tem nada de errado, que não passa de verdade nem para quem é torcedor, nem para quem é empresa, porque ninguém acredita nesse mundo perfeito do futebol, onde tudo é muito certinho, onde não acontece nada, porque não corresponde à verdade. Me diga, algum de vocês, aonde a arbitragem é boa. Ou seja, o problema na essência. Eu vou te dar um exemplo. Peraí, deixa eu só... mas é raro você virar e falar. Deixa eu te dar um exemplo. Também tem boa fase. Deixa eu te provar uma coisa, que por isso que eu sou a favor da tecnologia para arbitragem. Isso, nos anos 70, foi feito um estudo e foi provado. O bandeirinha, estando aqui na frente do lance, na hora do impedimento, o olho humano, isso foi provado pela ciência, não consegue acompanhar e dizer se o cara está impedido ou não. Isso é ciência, gente. E a gente exige 100% de acerto do bandeirinha. Ou seja, é uma sacanagem, não há condição para o cara. Isso mostra que o cara vai errar. Ele tem 50% de acerto, 50% de erro, porque ele não consegue acompanhar qualquer um que ali estivesse. Daqui a pouco a gente volta. Pois não, Cadu, eu vou deixar falar. Muito obrigado. Eu, pelo menos, penso que a arbitragem está muito ruim, de modo geral, até no nosso TP ali, na tela está ali, mundial. Brasil inteiro ela está ruim. Então, eu vejo, por exemplo, Curitiba foi muito prejudicado contra o Corinthians. Foi beneficiado contra a Portuguesa. Então, eu acho que, no fim das contas, não é má fé, não tem teoria da conspiração, pelo menos da minha parte. É mais ruindade mesmo, falta de preparo do juiz. Os times acabam sendo beneficiados aqui, prejudicados acolá, e acaba ficando tudo mais ou menos... Exatamente. Eu estava conversando com o Juverci ali antes do programa, ele me disse, Everton, quando eu era mais novinho, criança, eu achava que o árbitro roubava. Hoje que eu entendo um pouco de futebol, eu vejo que eles são péssimos, são muito ruins, despreparados. O Júnior Brasil quer profissionalização, todos nós queremos, mas isso não vai acontecer. Inclusive, nós entrevistamos, foi o Ricardo Maxibeiro, não, alguém da federação, não lembro quem foi, do quadro de arbitragem, disse, olha, esqueçam isso, sabe por quê? Porque aí a responsabilidade vai ter que ficar com a FIFA, com a CBF e com a federação, e eles não vão querer segurar essa bronca. Mas tem o projeto lei, no mundo. Mas tem o projeto lei no Congresso Nacional e tem o projeto lei, só para completar, porque para a galera saber que existe um projeto lei no Congresso que está para ser aprovado. O que está dificultando a aprovação disso é saber como é que você vai legislar sobre isso. Como é que você faria para que eles se tornassem profissionais. Mas que existe o projeto, existe. Muito bem, deixa eu falar aqui. Você está cansado, queridão, de andar de busão? Ou é a caranga que está incomodando aí, tá mal, não sai do DM, não sai da oficina. Seja como for, essa é a oportunidade de comprar o seu carro novo. Não interessa se você está achando ruim de andar de busão, se o seu carro não sai da oficina. Menos de R$10 por dia, é isso mesmo, é bola na rede para você. Compre agora 3003-4443. E olha só, ligando e comprando agora o consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana durante todo o seu plano. 25 mil, dá para resolver parte dos problemas aí, dá ou não dá? Isso aqui é um chocolate, mas tem que comprar agora. 3003-4443. Pessoal, a Brasil leva a sério o seu sonho e sabe que um veículo hoje é necessidade. Então, ela fez planos para autônomos, para quem ganha um salário mínimo. Onde você estiver assistindo os donos da bola, você ganha um salário mínimo, mas quer um carro novo, você vai ligar para o 3003-4443 e ver como você realiza esse sonho. Vai comprar o seu carro novo, 3003-4443, seu Chevrolet, por parcelas de R$299, é só aqui. Mas fique esperto, os 10 primeiros que ligarem agora e fecharem negócio vão ganhar uma camisa do Brasil. Não é do Júnior Brasil, não é da seleção brasileira. É isso mesmo, só os 10 primeiros, hein? Juverci está dizendo aqui, já está acabando. Nossa, rapaz, o povo está bombando lá, hein? É isso aí, vamos torcer pelo Brasil com uma linda camisa da seleção. Então não espere, ligue rápido, vai perder. 3003-4443. 3003-4443. Um rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos. Até já. Os donos